Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares, fazendo aqui as locuções do reverendo Kent Reagan. Nós somos da Igreja Boas Novas em Guarabira e nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja. Faça parte desse projeto com o valor que Deus colocar no coração, através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Vamos para a mensagem de hoje. Kent Reagan. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Em Mateus capítulo 28, versículos 18, é um outro versículo em que a palavra autoridade deveria ter sido usada em vez de poder. É dito: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Deveríamos ler: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Cristo subiu aos céus, transferiu sua autoridade à igreja. Ele é o cabeça da igreja e os cristãos compõem o corpo de Cristo. A autoridade de Cristo deve ser perpetuada por meio do seu corpo, que está sobre a terra. Ao longo de todo o livro de Efésios e em outras passagens nas epístolas, Paulo usa o corpo humano para ilustrar o corpo de Cristo. O Salvador está assentado à direita do Pai, o lugar de autoridade, e estamos assentados com Ele. Se você tem noções de história, sabe que sentar-se ao lado direito do Rei é sinal de autoridade. Morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Isso não é algo que será feito por Deus no futuro. A Bíblia diz que Deus já o fez. Esta é a maior obra de Deus. Veja Efésios capítulo 1, versículos 18 ao 23. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O que é o seu corpo? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observe especialmente o versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Em outras palavras, houve um transbordamento tal do poder de Deus ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, que esta foi, de fato, a obra mais poderosa do Altíssimo até então registrada. Satanás e suas hostes se opuseram à ressurreição, sendo, entretanto, confundidos e derrotados por nosso Senhor Jesus Cristo, que se levantou dentre os mortos, subiu aos céus e agora está assentado à direita do Pai, acima de todos eles. Lembremos-nos de Colossenses capítulo 2 e o versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Esses são os mesmos poderes demoníacos com os quais temos de lidar, mas graças a Deus, Jesus os derrotou. Outras traduções dizem: reduziu-os a nada ou paralisou-os. Nos tempos antigos, os reis vitoriosos, trazendo consigo os cativos, desfilavam, mostrando-os publicamente. O Filho de Deus fez isso com o diabo, expondo-o diante dos três mundos, céus, inferno e terra, depois de o derrotar. O Criador nos deu esse relato nas Escrituras de modo que aqui, neste mundo, soubéssemos o que acontecera. O Senhor quer que tenhamos conhecimento do que aconteceu na morte, no sepultamento, na ressurreição e tomada de posição de Jesus Cristo no trono.
Deus quer que saibamos o lugar que ele deu a Cristo. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículos 21. E qual é a fonte de nossa autoridade? A fonte de nossa autoridade encontra-se nesta ressurreição e exaltação de Cristo por Deus. Veja, no versículo 18, que o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, ora para que os olhos dos efésios e seus espíritos possam ser abertos para essas verdades. Ele queria que todas as igrejas, todos os cristãos, fossem iluminados. A autoridade, entretanto, não é levada em consideração por muitos cristãos. De fato, a maioria das igrejas nem mesmo sabe que possui tal autoridade. Você nunca entenderá a autoridade do que crê apenas pelo intelecto. É necessário que haja revelação espiritual. Você deve crer nela pela fé. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 7, nos traz essa verdade revelada. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E que, noutro tempo, andasses segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No primeiro versículo, nós lemos: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aqui, o Espírito Santo diz, por intermédio de Paulo, de acordo com a atuação da força do seu poder, quando ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e você, quando estava morto. Veja, o mesmo verbo em Efésios 1, versículo 20, que expressa a revivificação de Jesus Cristo dentre os mortos, expressa a revivificação de seu povo em Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Em outras palavras, o ato do Senhor que levantou Jesus Cristo dentre os mortos também levantou seu corpo, levantou você. Na mente de Deus, quando Jesus ressuscitou, também fomos ressuscitados dentre os mortos. No capítulo 2, versículos 5 e 6, lemos: Ficou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa passagem trata da concessão dessa autoridade. Note que a cabeça, Cristo, e o corpo, a igreja, foram ressuscitados juntos. Além disso, essa autoridade não foi conferida somente à cabeça, mas também ao corpo, pois a cabeça e o corpo são um. Quando se imagina uma pessoa, pensa-se na cabeça e no corpo como um todo. Segundo o meu conhecimento, as igrejas creem que fomos ressuscitados com Cristo. Por que não creem que nos cabe o direito de nos assentarmos com Ele? Se parte desse versículo é verdade, por que todo o versículo então não é verdade? Se nós, como uma igreja, obtivermos a revelação de que somos de Cristo, nós nos ergueremos e faremos as obras de Cristo. Até agora estamos fazendo somente de modo limitado, por falta do conhecimento. Quando percebermos que a autoridade que pertence a Cristo também pertence aos membros individuais do corpo dele e está à disposição de todos nós, nossa vida será revolucionada. Veja 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12, 14 e 27. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo,
assim é Cristo também. Ele é chamado o corpo, que é a igreja Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Louvado seja o nome do Senhor. Somos o corpo de Cristo. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 15 está escrito: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O crente aqui é chamado de justiça e o incrédulo é chamado de iniquidade. O primeiro, o crente, é chamado de luz e o segundo, o infiel, trevas. O primeiro é chamado de Cristo e o segundo, Belial. Então, estamos assentados com Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 17, é dito: Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Somos um com Cristo, estamos sentados à destra da majestade nas alturas e por isso todas as coisas foram postas sob nossos pés. Nosso problema é que temos pregado uma religião de cruz, sendo que precisamos pregar uma religião de trono. Muitos pensam que devem permanecer na cruz. Alguns receberam o batismo com o Espírito Santo, voltaram para a cruz e permanecem nela desde então. Cantamos, junto à cruz, junto à cruz. Sim, precisamos ir até a cruz para a nossa salvação. Mas não temos de permanecer lá. Prossigamos para o Pentecostes, a ascensão e o trono. Na verdade, a cruz é um lugar de derrota, ao passo que a ressurreição um lugar de triunfo. Quando se prega a cruz, prega-se a morte e deixa-se o povo na morte. Morremos, sim, mas ressuscitamos com Cristo. Estamos assentados com Ele. Essa é a nossa posição atual. Estamos assentados com o Mestre no lugar de autoridade, nos lugares celestiais. Muitos ignoram completamente a autoridade daquele que crê. De fato, eles não creem que tenhamos alguma autoridade, mas que mal podem contar com a salvação e que devem passar pela vida sendo dominados pelo diabo. Enquanto habitam na rua dos inválidos, exaltam mais Satanás do que a Deus. Precisamos ser libertos da escravidão da morte e andarmos em novidade de vida. Não estamos na cruz, morremos com Cristo, mas fomos ressuscitados com Ele. Glória a Deus. Aprenda a ocupar seu lugar de autoridade. A destra do trono do Altíssimo é o centro do poder do universo interior. O exercício do poder do trono foi entregue ao Senhor ressuscitado. Sabemos que Jesus, com seu corpo físico ressuscitado, está lá, em plena posse de seus direitos, aguardando o tempo do Pai, quando seus inimigos serão postos sobre os seus pés. Em Hebreus capítulo 1, versículos 13, nós temos: E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabedelo de teus pés? A elevação do povo de Cristo com ele nas alturas claramente aponta para o fato de que estamos sentados com ele, compartilhando não somente do seu trono, mas também de sua autoridade, a qual nos pertence. Não me admiro de Paulo ter dito, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por ele, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Algumas versões, incluindo a Bíblia ampliada, dizem: reinarão como reis em vida. Será que vamos reinar quando chegarmos ao céu? Não. Reinaremos como reis em vida por intermédio de Jesus Cristo. Isto é autoridade, não é mesmo?
Não importa o que dissesse o rei, seria lei. Ele era a autoridade máxima. Compartilhamos da autoridade que o trono de Cristo representa. Alguns têm exercido um pouco mais de autoridade sobre os poderes do ar que outros, porque têm um pouco mais de compreensão espiritual. Mas Deus deseja que todos tenhamos essa mesma compreensão espiritual. O que devemos fazer? Manter o equilíbrio. O Espírito Santo pediu ao Pai, por intermédio de Paulo, que todos pudéssemos ter sabedoria, entendimento e autoridade sobre os poderes demoníacos e os problemas que criam por sua constante manipulação da mente dos seres humanos, da mente dos homens. Parece ser a coisa mais difícil do mundo a igreja manter-se equilibrada. Você pode tomar qualquer assunto, inclusive a autoridade, esgotá-lo ao ponto máximo e então só obterá prejuízo e falta de bênção. Nos Estados Unidos, um homem cujo apelido era Pai Divino tinha sido salvo e cheio com o Espírito Santo. Esta fora uma experiência autêntica em sua vida. Então, começou a estudar estas mesmas escrituras que temos estudado. Ele raciocinou: se estamos em Cristo, então eu sou Cristo. Cristo é Deus, então eu sou Deus. Esse homem fundou uma seita que se tornou muito popular. O povo lhes prestava adoração. É fácil cair nas valas laterais da estrada do excesso, do entusiasmo descomedido e do fanatismo. Caminhemos pelo meio da estrada e mantenhamos o equilíbrio. John Alexander Dowen, um escocês que recebeu uma revelação sobre cura divina enquanto exercia seu ministério no final do século XX na Austrália, atravessou o oceano por muitas vezes durante sua vida. Ele enfrentou muitas tempestades, mas todas as vezes fazia o mesmo que Jesus, repreendia a tempestade e ela sempre cessava. Não deveríamos ficar admirados com isso, porque o Messias disse: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14 e o versículo 12. Alguém vai me perguntar: o que serão as maiores obras? Bem, vamos realizar primeiro as obras que Jesus fez e só então pensemos nas obras maiores. O mestre não disse que apenas uns poucos escolhidos fariam essas obras, mas que aqueles que creem nele as fariam. À medida que estudarmos o que a palavra de Deus ensina e educarmos nosso espírito acerca da autoridade, creio que seremos habilitados a andar nessa grande verdade cada vez mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Podemos realizar obras ainda maiores e temos autoridade sobre todos os espíritos malignos em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo as locuções do reverendo Kent Reagan. Você que chegou até o final do vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Veja se você está inscrito no canal Os Grandes Avivalistas Atuais e considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com a sua melhor oferta. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas e você é convidado para vir aqui conhecer o nosso trabalho. É só você vir a Paraíba, Guarabira e chegar aqui e dizer onde é que fica a Igreja Boas Novas, onde é que mora o pastor Gilson Soares. Você vai encontrar, tá bom? E dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e generosamente vos darão. Ouça esse áudio várias e várias vezes para que você perceba algumas coisas que você deixou passar desapercebido. Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tiver um testemunho de fé, algo que Deus fez na sua vida, um milagre, algo miraculoso, deixe escrito nos comentários para que a gente conheça e sirva de inspiração para outras pessoas. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.